adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como sacia Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com versos de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Pai, como sacia Davi, vem e derrama sobre nós o óleo precioso da unção e nos faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com versos de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador, com versos de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim um verdadeiro adorador. Queremos dar o nosso boa noite aos amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui para louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus de forma remota. E você que está aí no YouTube nos assistindo na página da Primeira ICEA, seja bem-vindo, que o Senhor possa abençoar a sua vida hoje e sempre. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Salmo 19, de 1 a 6. Salmo 19, de 1 a 6. Leiamos. A excelência da criação e da palavra de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nem o som.
No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principiai numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada foge ao seu calor. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, amados. Oremos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado, ó Deus, por mais esse dia que o Senhor nos permitiu viver e estarmos aqui para honrarmos e glorificarmos o seu nome. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado. E nós temos uma certeza de que nada irá nos separar do teu amor. O Senhor pode estar abençoando cada um de nós que estamos aqui, Senhor, te adorando, aqueles que estão em casa ou em qualquer outro lugar, ouvindo, Senhor, te adorando, bendizendo e exaltando o teu santo nome. O Senhor possa estar conosco, hoje e sempre, ó Deus, e até a consumação dos séculos. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Nesse momento, nós vamos louvar ao Senhor com alguns cânticos. Muitos irão te louvar, de tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Jesus, presente aqui. La 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 ya, la 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 ya. Unidos comprados, grande multidões, muitos virão te louvar. Um povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Não fica bem, a gente passa bem o Eucaristia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, perdeu o homem o que tinha e repartir. Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e
milhares de homens foram procurar aquele que qualificou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé. Natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé. Homem de Nesse momento, vamos fazer mais uma leitura bíblica no livro de João, capítulo 10, de 11 a 18. Leiamos. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amém. Nesse momento, nós vamos entoar o hino de número 469, Corajosos, e logo após nós vamos ouvir a mensagem trazida pelo pastor Orlando Lopes. Jesus confia, sua lei observa, aplicou sobre missão que faz, satisfeitos guarda
noite, meus irmãos, boa noite a todos que nos assistem nesse momento, pelas redes sociais. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos guarde e nos faça nesse momento entender a sua palavra. Bom, conforme a leitura feita já em João, Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 11 em diante, a palavra do Senhor diz desta forma: eu sou o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. O versículo 14, meus irmãos, diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai conhece a mim e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixo aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Versículo 18, que é o último versículo então do texto, diz: ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu a espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar e também para revê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Que o Senhor abençoe então nossas vidas com a sua palavra, porque Cristo morreu. Segundo Pilatos, que na época, no primeiro século, o qual presenciou e gerenciou esse processo, inclusive esse processo jurídico sobre Jesus, mandando para outros lugares, inclusive mandando para Herodes, uma outra jurisdição. Vocês estão lembrados desse episódio, desse momento. Então Pilatos, ele entrega Jesus por conveniência. Por exemplo, Pilatos era um governador romano. Ele jurisdicionava na província da Judéia, e ele então quis agradar os judeus, entregando então Jesus Cristo, conforme Marcos 15, capítulo 15, versículo 15. Então, queridos, olhando por essa ótica, entendemos também que Pilatos estava convicto da inocência de Jesus. Lembram que ele disse: esse homem é inocente, esse homem, ele não fez, ele precisa ser então solto. Vocês percebem então várias formas, várias maneiras que Pilatos usa. Inclusive ele é avisado pela própria esposa para que ele não se envolvesse com aquele homem que era justo, e aí ele fica como que um pouco pensativo, pensando o que ia fazer. Pilatos então tenta agora libertar Jesus, enviando a Pilatos, conforme Lucas 23, do 5 ao 12, ele usa de meias medidas para tentar soltar a Jesus. Ele tenta protestar, inclusive, a sua inocência, lá em Mateus 27 e o versículo 24. Pilatos, por fim, queridos, ele cede à pressão e entrega Jesus para ser crucificado. Ele entrega a Jesus à multidão. Agora, Pilatos fez a sua escolha. Ele fez essa escolha porque a sua posição, a posição que ele exercia, estava, na verdade, agora correndo risco. E agora ele faz essa opção. Agora eu quero ler para vocês, para nós, o que John Stott diz a esse respeito. John Stott diz que é fácil condenar Pilatos e passar por alto nosso próprio comportamento igualmente tortuoso. Segundo John Stott, ele diz que, ansiosos por evitar a dor de uma entrega completa a Cristo, nós também procuramos subterfúgios, deixamos a decisão para alguém mais,
ou optamos por um compromisso morno, ou procuramos honrar a Jesus pelo motivo errado, ou até mesmo fazemos uma afirmação pública da lealdade a Ele, mas ao mesmo tempo o negamos em nossos corações. Pilatos sabia que Jesus era inocente, mas o entregou ao povo e entrega exatamente por conveniência. Então, que os nossos atos, que a nossa atitude não seja por conveniência, não seja para agradar um grupo apenas, mas seja de uma convicção diante da sua palavra, da palavra do Senhor. Não deve ser, meus queridos, de forma alguma por conveniência. Em segundo lugar, se tratando dos sacerdotes, dos judeus, eles entregaram Jesus por inveja. Eles tinham isso em seu coração. Os sacerdotes entregaram a Jesus a Pilatos, acusaram-no de subversivo e exigiram a crucificação. Jesus destacou a culpa deles em João capítulo 19, versículo 11. Por que ele fez isso? Por que Jesus fazia isso? Porque incomodava os sacerdotes. Isso incomodava espiritualmente, porque detinha uma certa autoridade religiosa. Jesus também estava normalmente com os publicanos, com as pessoas que estavam de alguma maneira mais isoladas da sociedade, as margens da sociedade. Jesus também realizava milagres, inclusive no dia de sábado. Isso incomodava muito aos judeus, aos sacerdotes. Denunciava a hipocrisia das próprias autoridades religiosas da época. Ora, o Senhor fazia isso. Isso causava incômodo para os sacerdotes, para os judeus. Jesus também, por vezes, encurralava-os, deixando-os sem saída em alguns assuntos. Ele, de forma alguma, permitia que esses assuntos fossem tratados depois. Ele tratava naquele instante, naquele momento. Por quê? Porque Jesus tinha autoridade para ensinar, para expelir demônios, para perdoar pecados, para julgar o mundo. Mas os sacerdotes não tinham essa autoridade. Queridos, nós precisamos continuar firmes naquilo que temos aprendido na palavra do Senhor. Não há como fazer nada por conveniência. Não há como fazer porque alguém está fazendo. Mas precisamos ter certeza e firmeza naquilo que nós temos aprendido e falar às pessoas. Por vezes elas vão se sentir ofendidas, por vezes vão se sentir chateadas, mas sendo a palavra de Deus, precisamos anunciar. Sem meios termos, sem tentarmos aquele jeitinho brasileiro. Não, no céu não entrará ninguém com esse jeitinho brasileiro. Nós precisamos consertar aqui. Em terceiro lugar, queridos irmãos, um dos discípulos, Judas Iscariotes, entregou a Jesus por dinheiro. Vocês conhecem a história de Judas Iscariotes. Foi aquele que traiu Jesus, entregando com um beijo, não é? Dizendo: é este que vocês precisam levar presos. Ele se expõe, Judas se expõe e também não só se expõe, mas cede à tentação de Satanás, não é? Entendendo que precisava entregar a Jesus. Foi uma traição odiosa por questões financeiras. Sabe que Judas se deixou levar. O seu coração estava exatamente voltada para o dinheiro. O seu coração estava depositado naquilo que o mundo podia oferecer. Por vezes nós queremos também ceder às tentações de Satanás, deixando que os nossos corações sejam envolvidos por coisas materiais, financeiras, ou até algo
material mesmo, fisicamente falando. E isso, na verdade, tem se tornado um ídolo no nosso coração. Quando nós amamos excessivamente qualquer coisa abaixo de Deus. E precisamos entender que Deus deve ser a primazia nos nossos corações. Aquilo que nós devemos amar realmente em primeiro lugar. As demais coisas têm esse processo de amarmos, de gostarmos, mas precisamos entender para que não se torne um ídolo no nosso coração. Então, qual a motivação de Judas ter entregado a Jesus? A ganância, né? Judas vende a Jesus. Judas, de fato e de verdade, amava mais o dinheiro do que a Jesus. Nós precisamos ter cuidado com isso, queridos irmãos. Quarto e último lugar, o próprio Senhor Jesus, entendemos que Ele faz uma entrega voluntária de si mesmo. Ele se entrega voluntariamente. Ele não é pressionado por nada. Ele não vai à cruz porque um prêmio estava à sua frente, um prêmio material, uma troca. Não havia isso. Ele faz de forma voluntária. Jesus se identificou com os pecadores o tempo todo. Jesus se recusou a desviar-se da cruz, porque tinha um propósito que tudo estava, na verdade, escrito a seu respeito. Os profetas do Antigo Testamento já haviam dito como seria o procedimento de Jesus. Havia esse intuito, essa proposta no coração do Senhor Jesus de se entregar voluntariamente por amor ao próprio Pai. Ele dar a sua vida, como diz João capítulo 10, versículo 11, voluntariamente. Eu dou minha vida pelos meus. Jesus se entrega por nós, Gálatas 2, versículo 20. Ele se entrega por amor. Essa entrega, ela é voluntária. Antes de concluir, quero citar novamente aqui John Stott. Eu quero ler para todos nós. John Stott diz que é essencial que conservemos junto esses dois modos complementares de olhar para a cruz. No nível humano, John Stott diz que Judas o entregou aos sacerdotes, os quais o entregaram a Pilatos, que o entregou aos soldados, os quais o crucificaram. Mas no nível divino, o Pai o entregou. Ele, o próprio Senhor, se entregou a si mesmo para morrer por nós. À medida que encaramos a cruz, pois podemos dizer a nós mesmos: eu o matei. Meus pecados o enviaram à cruz e ele se entregou. Ele doou o seu amor, levou a cruz. O apóstolo Pedro uniu as duas verdades em sua admirável afirmativa no dia do Pentecostes, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós os matastes, crucificando por mão de iníquos. Atos capítulo 2, versículo 27. Assim Pedro atribuiu a morte de Jesus simultaneamente ao plano de Deus e à maldade dos homens. Pois a cruz, meus irmãos, que é a exposição da maldade humana, como temos considerado em particular neste capítulo, é ao mesmo tempo a revelação do propósito divino de vencer a maldade humana, assim exposta, segundo diz John Stott. Porque Cristo morreu para nos salvar, para que no Senhor pudéssemos encontrar salvação eterna, o gozo eterno nos céus. Queridos, está difícil para todo mundo. Está difícil para todo mundo. Temos enfrentado situações adversas, temos enfrentado momentos difíceis no núcleo familiar, na igreja local,
no dia a dia, no trabalho. Esse tempo é um tempo realmente difícil, conforme a Bíblia já nos ensina a respeito disso. Mas, queridos, precisamos confiar no Senhor mais e mais. Ainda nos momentos difíceis, faz-se necessário confiarmos no Senhor. Ele disse que estaria conosco todos os dias. O Senhor disse que não arredaria o pé do nosso lado. Ainda nos momentos difíceis, ainda nos momentos complicados demais da vida, que é o momento que estamos passando, atravessando. Mas Ele está presente conosco. Ele é a nossa única esperança. E precisamos depositar a nossa fé plena nele. Senhor, é a Tua vontade que tem que prevalecer. Me faça entender a Tua vontade. Me faça perseverar na fé. Me faça crescer mais e mais nesse momento difícil. Essa deve ser a nossa oração. Incentivar uns aos outros. Fazer uma ligação via WhatsApp ou qualquer outro tipo de ligação, não é? Para alguém que está desesperado, que está passando por um momento difícil, como nós estamos passando, mas cabe a nós fazermos isso. Incentivar, irmão, continue firme. Meu irmão, não desista. Meu irmão, continuemos confiantes no Senhor. No tempo dele, Ele vai fazer com que tudo isso cesse, com que tudo isso passe. No tempo do Senhor. Eu sei que gostaríamos que essa pandemia passasse hoje logo. Mas não é no nosso tempo. É no tempo do Senhor. E a nossa oração deve ser essa: Senhor, no Teu tempo, no tempo que o Senhor permitir, no tempo que o Senhor quiser. O Senhor Jesus se identificou com os pecadores e morreu por eles. De fato, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Grande deve ser, meus irmãos, a nossa gratidão ao Senhor. Pelo pastor que se entregou voluntariamente e que está conosco e que sabe exatamente o que temos passado, quanto vamos ainda passar. Continuemos firmes, continuemos no Senhor. Que Ele nos fortaleça, que Ele nos faça crescer por esse tempo e nos ajude a caminhar juntos para o lar celestial. Que Deus te abençoe sua vida, sua família, não somente hoje, mas até que o Senhor venha, no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos agradecer, irmãos, a todos que acompanharam essa transmissão através desta rede social, e queremos pedir a Deus que abençoe cada um dos nossos irmãos, dando uma semana muito abençoada na presença do nosso Deus. Vamos orar. Santo e eterno Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado. Obrigado porque o Senhor está conosco em todos os momentos. Queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor enviou o Teu Espírito Santo para ser o nosso Consolador. E Ele nos consola através do conhecimento da Tua Palavra, Pai. A Tua Palavra que diz que nós não morremos eternamente. Aquele que morrer, ainda que morra fisicamente, mas viverá eternamente para a Tua glória. Aquele que crê no Senhor Jesus. E nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos livrado até agora. O Senhor tem nos guardado de todo o mal. E queremos te pedir em favor daqueles que estão doentes, Pai, por causa desse vírus, ó Deus, que está atingindo a humanidade. Queremos pedir a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai, sobre todas as pessoas. Te pedimos, Pai, que o Senhor esteja levando a bênção, Senhor, o bálsamo da cura, aqueles que estão enfermos, Pai, aqueles que estão nos hospitais, acamados, sofrendo. Ó Deus, que o Senhor leve, Pai, o livramento conforme a Tua vontade, porque o Senhor tem poder para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos e te pedimos, Pai, que o Senhor esteja consolando aqueles que perderam seus entes queridos, aqueles que foram, ó Deus, afastados de seus entes queridos por um breve momento, Pai, mas crendo que logo, logo nós nos encontraremos na Tua glória.
Deus eterno, nos abençoa no restante desta semana, ó Deus, que está se iniciando. Que o Senhor esteja abençoando cada um dos teus servos, dando uma semana de trabalho abençoada, Senhor, dando força a todos nós, ó Deus, e que em todos os momentos o nosso objetivo seja glorificar ao Senhor. Te pedimos e te agradecemos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos, em nome de Jesus.